Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus abençoe a cada vida, a cada irmão que está ligado neste momento. Que o Senhor te renove, que o Senhor te avive em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos neste momento. Senhor, exaltamos o teu santo nome. Tu és o Deus, Pai amado, que nos fortalece em todo momento, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha agora, Pai amado, levantar os cansados, abatidos, aqueles que se encontram enfermos agora, meu Pai, renovando, Senhor, renovando os seus corações, as suas mentes, o seu físico, meu Deus, fazendo sair deste corpo toda esta enfermidade, que todo este mal, em nome de Jesus, cesse agora sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte, que o Senhor restaure os teus caminhos, que o Senhor restaure a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a caminhada cristã é uma caminhada de batalha em todo momento. Nós não temos descanso, exatamente porque nós temos um adversário querendo tirar a nossa coroa. Então a palavra diz: guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Na verdade, a coroa que nós temos exatamente é a eternidade. Deus nos deu a eternidade, Deus nos deu a graça para que nós pudéssemos ser salvos e ficarmos santos, irrepreensíveis na palavra de Deus. Amém? Então, durante a caminhada, nós temos as adversidades do mundo, as aflições do mundo, e não podemos deixar as aflições do mundo, do presente século, nos tirar da direção de Deus. Nada pode nos tirar da direção de Deus, meus irmãos, nada. Temos as situações humanas, temos tantas situações, a fome, temos o frio, temos a seca, temos tempos trabalhosos, temos os rumores, temos as tribulações dos homens, temos todas as situações, meus irmãos, que tentam tribular toda a nossa natureza humana. Mas nós não podemos deixar nenhuma coisa externa deste mundo afetar exatamente o nosso homem interior. O nosso homem interior tem que estar descansando em Jesus, não importa, meus irmãos. Nós vemos quantos homens de Deus, fazendo a obra de Deus, realmente se preocuparam em algum momento para ver se estava na direção de Deus. O próprio João Batista, depois de ser ali o anunciador, aquele que foi à frente de Jesus, preparando o caminho do Senhor, glória a Deus, nós vemos que ele cai ali nas prisões e ele manda perguntar a Jesus se verdadeiramente era ele que deveria vir, glória a Deus. Tem hora que as tribulações, meus irmãos, tentam nos tirar da direção de Deus. Nós vemos o próprio Jeremias passando por todas as tribulações, jogado no poço. Nós vemos que aquele homem realmente teve momentos difíceis. Eu digo, tem momentos difíceis, meus irmãos, que nós passamos e que o inimigo muitas vezes quer colocar em xeque. A nossa natureza quer nos colocar em xeque com a unção de Deus. Mas nós aprendemos uma coisa com o apóstolo Paulo. Deus realmente enche o apóstolo Paulo desta unção, que nem nas prisões ele estava exatamente separado do objetivo de Deus. Amém? Mesmo nas suas prisões, ele continuava edificando a igreja. Ele continuava onde ele estivesse, apregoando, mandando as suas mensagens, e aonde ele estava dando fruto. Por isso que eu quero, meus irmãos, dizer uma coisa. Nós temos que entender que nenhuma tribulação do presente século, nada pode nos tirar da direção de Deus. Nós temos que ficar firmes na presença de Deus. Eu digo, as pessoas se atribulam à toa, as pessoas ficam tribuladas à toa por qualquer motivo. Parece que faltou dinheiro, já entrou numa tribulação, perdeu a razão, parece que tem uma discussão dentro de casa ou na família, alguma desavença.
tudo se perde, parece que acabou o namoro, parece que está tendo uma situação. Eu digo, meu irmão, não deixe nada neste mundo, nada, te tirar da direção de Deus, tirar do objetivo de Deus, da direção. O mundo pode estar despencando lá fora, meus irmãos, não importa. Pode estar a maior pandemia, pode estar acontecendo tudo, mas nós temos que estar firmados no Senhor. Glória a Deus, nós precisamos. A palavra de Deus diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meus irmãos, se nós vivermos o Evangelho, meus irmãos, nós vamos realmente padecer perseguição. Não tem como você viver um evangelho carismático, um evangelho passando a mão sobre o pecado. Não tem como. Então, se nós queremos viver piamente, amém? Se nós queremos viver no amor de Cristo, se nós queremos viver exatamente a unção de Deus da nossa vida, se nós queremos viver na justiça de Deus, se nós queremos ser justo, meus irmãos, porque aquele que é justo, meus irmãos, ele tem uma desavença com toda injustiça, com todo erro, com toda mentira. Então, ele não pactua com as coisas erradas. Então, todo aquele que quer viver piamente, meu irmão, ele vai ter perseguição, padecerão perseguição. A própria palavra diz, aquele que não aborrecer pai, mãe, esposa, filho, por amor de Cristo, amém? Então, não é digno dele. Quer dizer, o que adianta nós tentarmos fazermos uma média? Nós estamos nos enganando as pessoas. Quer dizer, nós vemos os erros dos nossos filhos, olhamos os erros dos irmãos do corpo de Cristo e tampamos os nossos olhos. Porque agora virou moda, o modismo assim, parece que o irmão está no pecado e você não pode falar nada porque você não pode julgar. Meus irmãos, as pessoas realmente inventam situações para realmente se absorver. Eu digo, a própria palavra diz, se você vê o teu irmão no pecado, vai lá, você entre ele e o repreenda, meus irmãos. A palavra está dizendo, vamos supor que você vê o seu irmão falando mentira, o seu irmão na prostituição, o seu irmão exatamente enganando as pessoas, o seu irmão tendo desejos ilícitos, ou teu irmão usando palavras torpes, de palavras enganosas, de escárnio. Então, meus irmãos, nós como espirituais, nós temos sim a obrigação, meus irmãos, de edificar aqueles que estão no erro. Meus irmãos, isso não é julgar, isso é tirar o teu irmão. Se você ama e você está vendo o seu irmão caminhar para o abismo, você vai lá tirar as vendas dos seus olhos. Precisamos tirar a venda dos olhos das pessoas, meus irmãos, porque a palavra, ela é muito clara, meus irmãos. O inimigo, ele cega o entendimento. Como diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele lá no livro de 2 Coríntios 4, ele diz, se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem é que está encoberto, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha a ação do diabo. Satanás, ele tem esse poder de cegar o entendimento. Ele cega o entendimento, meus irmãos. Aquele que penetra na mente das pessoas, no sobrenatural, meus irmãos. E ele consegue exatamente deixar a pessoa sem entendimento. Ele guia os passos dos incrédulos, no quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu era cego, meus irmãos. Deus tirou as vendas dos meus olhos para que eu enxergasse como a todos nós. E nós precisamos entender o evangelho.
Porque se as pessoas estão sem entendimento do evangelho ainda, meus irmãos, é porque Satanás está operando nas suas vidas. Satanás está operando nas suas vidas. Mas o Senhor nos deu poder. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas Jesus também nos deu esse poder. Eis que meu nome eu vos dou autoridade. Amém? Nós fomos delegados, amém, por Cristo Jesus para as boas obras. Nós temos a unção dos santos, meus irmãos. Nós temos a unção de Cristo dentro das nossas vidas para desfazer as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Mas a obra, meus irmãos, ela começa com ação. Nós temos que pregar o arrependimento, glória a Deus. Porque nós temos que pregar o arrependimento. Nós temos que falar. O Senhor diz: ide, pregai o arrependimento. Prega o evangelho. Muitas pessoas, às vezes, querem falar: ai, Senhor, salva aquela pessoa, salva aquela pessoa. Mas Jesus disse: vai, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro, que nós temos que manifestar a glória de Deus, o plano de salvação de Deus. Nós temos que pregar exatamente que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não o justo sequer. Aleluia. Nós temos exatamente este dever de pregar a mensagem da salvação, que todos estão destituídos da glória de Deus. E quem crê exatamente no Senhor Jesus e crê no Evangelho será salvo. Meus irmãos, nós temos que pregar o evangelho em todo o tempo. Nós temos que pregar o evangelho dentro da nossa casa. Aleluia. Porque, como eu sempre digo, e a gente sempre está escrito, que Deus tem filhos. Amém? É filhos. Nós fomos gerados para sermos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Filhos de Deus. Deus, ele recebe como filhos. Agora, não adianta a gente tentar encobrir o erro dos nossos filhos, não adianta a gente tentar ficar orando, meus irmãos, tentando tampar o sol com a peneira, os pecados dos nossos filhos, se nós não abrirmos a nossa boca, se nós não entristecermos eles, se nós não levarmos eles ao arrependimento, meu irmão, nós temos que levar as pessoas ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus, porque é uma batalha, meus irmãos, é uma batalha que nós travamos contra as hostes espirituais do mal. Tá certo que a palavra diz: a nossa luta não é contra a carne, mas contra todas as hostes espirituais. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, com a preparação do evangelho, para combater toda essa sofisma. A sofisma do diabo, que é o conselho de Satanás, e penetra na mente dos incrédulos, fazendo eles ficarem resistentes contra a palavra de Deus. Quantos de nós não temos filhos desobediente ao evangelho, desobediente à palavra de Deus, desobediente aos pais e mães, filhos que não honram os pais e mães? Meus irmãos, eu digo, a palavra de Deus diz para nós honrarmos uns aos outros, dar honra. Meus irmãos, imagina dar honra, quer dizer, quando nós honramos pessoas, honramos os irmãos, honramos as vidas, porque nós vivemos num mundo de desfeita. Todos nós, em qualquer momento, sofremos esse deslize. Desfazemos das pessoas, desrespeitamos as pessoas, porque às vezes achamos que somos cristãos, elas estão no mundo, elas são as pessoas ímpias. Ou quando alguém nos liga em nossa casa e está nos importunando, nós já desrespeitamos. Ou desrespeitamos alguém que bate no nosso portão no momento importuno, desrespeitamos as pessoas do trânsito, desrespeitamos todas as pessoas. Mas quando nós passarmos a honrar as pessoas, quando as pessoas cometerem algum deslize na nossa frente e nós nos aquietarmos, amém? Nós vemos que tantas coisas, meus irmãos, por a falta do amor, pela falta de respeito, acontece exatamente tantas barbaridades, porque as pessoas não têm respeito, as pessoas não têm amor. Mas Jesus, ele veio para nos trazer exatamente esta unção do amor, a unção do respeito,
A unção do respeito, ela tem que começar dentro do lar, dentro da casa. Aleluia. Nós temos que respeitar as autoridades, nós temos que respeitar e honrar ao pai e à mãe, nós temos que honrar, dar honra a quem tem honra, diz a palavra de Deus, aleluia. Não podemos andar mais de qualquer jeito, não, meus irmãos. Ainda que o mundo vai de mal a pior, nós estamos vivendo os fins do tempo, meus irmãos. É aonde exatamente Satanás tem operado. Nos filhos da desobediência. Ele carrega toda uma geração, ele desvirtuou toda uma geração desvirtuada. Meus irmãos, os homens estão eloquentes, os homens estão débeis, os homens exatamente estão cegos, sem entendimento, vivendo o presente século numa auto-idolatria, porque os homens estão idolatrando a si mesmo, idolatram o seu corpo, idolatram os seus bens, idolatram tudo aquilo que é seu, o egoísmo, vivem centrado em si mesmo, a idolatria do eu. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós amarmos as vidas, as almas. Nós vemos, se nós pegarmos a igreja primitiva, sempre voltando na base da igreja, a base da igreja. Nós vemos que Jesus ensinou e deixou a sua igreja fundamentada naqueles irmãos apóstolos a doarem a sua vida pela vida dos demais. Nós vamos pegar qualquer um dos apóstolos, nós vamos ver que aqueles homens morreram pelo amor ao evangelho. Eles não se importaram mais com as suas vidas, porque o importante era alcançar o reino de Deus e alcançar as multidões, meus irmãos, glória a Deus, porque o mais importante para eles era alcançar vidas, alcançarem almas. E nós precisamos entender, meus irmãos, ou nós vivemos na idolatria do eu, na idolatria da nossa casa, da nossa família, vivemos na idolatria do presente século, ou nós vamos aprender a lição de casa, que temos que gerar frutos de arrependimento, e temos exatamente que alcançar almas, aleluia, glória a Deus. Mas nós temos uma vida humana, meus irmãos, insatisfeita, ela sempre quer ter mais, ela quer ter segurança. E isso faz o homem esquecer das coisas de Deus e partir exatamente a corrida do ouro, a corrida de buscar as coisas deste presente século, deixando exatamente o principal da vida, que é o alimento espiritual, que é ter a unção dos cristãos, que é ter a unção dos santos, que é ter a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia, e passamos a carreira mundana, os homens não têm mais tempo para buscar Jesus. Você sabe por que uma igreja está fria? Porque é uma igreja artificial. Uma igreja artificial tem um prédio bonito, pastores eloquentes, um corpo ali, um cenário montado, mas um cenário sem a unção de Deus. Um cenário onde as vidas só vão realmente e participam de reuniões, mas não tem a unção do poder de Deus, a unção dos santos. A unção que recebemos de Cristo, ela tem que permanecer em nós. A unção de Jesus tem que estar nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Porque a própria palavra diz, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permanecei nele, em Jesus Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos diante da sua vida. Amém? Nós sabemos, meus irmãos, é tremendo. Quando você tem a unção de Jesus, a unção do poder do Espírito Santo, meu irmão, a própria unção, ela nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Nós temos a unção
em cima da vida de apóstolo Paulo, que ele diz que não tinha aprendido esta unção de Cristo de homem nenhum, mas foi a própria unção do Espírito Santo que trouxe toda a revelação do Evangelho na vida de Paulo. E eu digo, meu irmão, quando a palavra está dentro de nós, quando a unção do Espírito de Deus está dentro de nós, o Senhor nos dá visão, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá entendimento. Aleluia! Por isso que nós precisamos permanecer nele, como ele nos ensinou, meus irmãos. Nós temos que ter a doutrina de Cristo dentro de nós, não a doutrina de homens, meus irmãos, a doutrina de Cristo. Aleluia! Jesus não mudou o seu evangelho. O evangelho de Cristo não mudou. O evangelho de Jesus não mudou. Os homens fizeram mutação, mudaram a palavra de Deus para beneficiar, usam textos isolados para beneficiar alguma situação da sua vida, mas nós precisamos permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é ouro, glória a Deus, é colírio para os nossos olhos, glória a Deus. A palavra de Deus é vestes para a nossa vida, porque quando nós andamos na palavra de Deus, nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Quando nós vivemos na palavra de Deus, nós temos a unção do santo, a unção que desfaz as obras do diabo, porque quando nós oramos, nós desfazemos as ações malignas, os intentos, meus irmãos, e por isso nós precisamos permanecer nesta unção em todo o tempo. Não podemos desfalecer o nosso coração, meus irmãos, aleluia. Não podemos deixar nos levar pela natureza humana, mas sempre cheios do Espírito Santo, sempre cheios da palavra de Deus, sempre cheios da unção e do poder de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. Precisamos estar batalhando. Aleluia, nós precisamos entender a linguagem de Jesus. Jesus cobrou isso dos fariseus. Jesus cobrou isso dos judeus. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Jesus estava dizendo, porque na verdade, por que as pessoas não conseguem entender a linguagem? Jesus falou isso para os judeus. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Por que tem muitos que não conseguem suportar a doutrina de Cristo? Dura a tua palavra, Senhor. Nós vemos que muitos dos discípulos do qual o Senhor chamou, dos 70, o abandonaram, porque a mensagem de Jesus era dura. A mensagem de Jesus é dura para aqueles que andam no pecado. A mensagem de Jesus é dura para aqueles que estão errados, porque eles não suportam. Jesus ainda disse, vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Eu digo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a unção de Cristo dentro da nossa vida, porque a unção de Cristo quebra o jugo. A unção de Cristo quebra as obras do inimigo, meus irmãos. A unção de Cristo, ela traz a cura, ela traz a libertação. A unção de Cristo, meu irmão, está conosco quando nós andamos na verdade, andamos na unção, no poder de Deus. Aleluia. E eu digo, não deixe as tribulações desse presente século, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas provas, seja ela qual for, te terá da direção, da unção, do poder e da glória de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós estamos como João Batista, andamos, caminhamos, apregoamos e parece que no momento estamos em cadeias, sentenciados. Mas o Senhor diz, aleluia, tende a minha paz eu vos dou. No mundo tereis aflições. Nós temos as aflições, mas eu digo, o Senhor diz, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Somos atribulados exatamente, passamos por essas perseguições exatamente, no qual o inimigo quer enfraquecer a nossa natureza humana, a fazer nós nos prostrarmos exatamente às ações do diabo, a nos prostrarmos às ações deste presente século, abandonar Jesus e tomar o caminho do mundo. Eu digo, meu irmão, não deixa nada te separar do amor de Cristo, não deixa nada te separar
Se o homem te abandonou, fica com Jesus. Se o mundo te abandonou, fica com Jesus. Se as coisas, meus irmãos, se você não tem nada neste mundo, meus irmãos, fica com Jesus, porque nele nós temos a esperança, nele nós temos a vida eterna, aleluia, nele nós temos todas as riquezas da cura, da libertação, da salvação, porque tudo nós podemos daquele que nos fortalece. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, meu irmão. Por isso nós precisamos ficar firmes com Deus em todo momento, para desfazermos as obras do diabo. No momento o diabo, ele vem nos atentar, mas o Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor diz: chegai-vos a Deus, resistir ao diabo. Meus irmãos, no meio desta luta, no meio desta prova, o Senhor diz: se chega mais a ele, desce na presença dele, aquebranta o teu coração na presença de Deus, se humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, porque o nosso Deus vai nos exaltar no seu tempo. Glória a Deus. O Senhor está dando uma mensagem aos desfalecidos, enfraquecidos neste dia, aleluia. Fortalece os teus joelhos, fortalece o teu coração, firma a tua mente no Senhor. Alabassuri anderecôbia. O Senhor diz: não ligue para as ameaças, não ligue para Senaqueribe, aleluia, não ligue para o teu inimigo, para aquele que se levanta e tenta te dizer que você não é mais nada, que você não acontece mais nada, que você está desfalecido. Meu irmão e minha irmã, creia no poder e na glória de Deus, aleluia, porque ele levanta do montouro, ele levanta o enfraquecido, ele levanta o enfermo, ralabassuri andarecôbia, o Deus da vida, o Deus do poder, o Deus da glória, o Deus que te renova e diz: levanta, te coloca de pé, continua caminhando, não te mostre mais fraco, não decepcione com esta vida, tira a decepção da sua vida, tira esta fraqueza, te fortalece, te alimenta da palavra de Deus, porque o Senhor derrama o Espírito e te fortalece, te dá um renovo, em nome de Jesus. Senhor, levanta os teus servos nesta manhã, meu Pai, vai à sua frente, quebrando as forças do inimigo, meu Deus, vai dando esta vitalidade espiritual dentro de cada irmão, meu Pai, Senhor, fortalecendo essas almas desfalecidas, tocando naqueles que estão enfermos, naqueles que estão, meu Pai, totalmente enfraquecidos, decepcionados. Senhor, visita esses irmãos que estão totalmente trancados, impedidos nessas situações, porque Tu és o Deus que abre o caminho, Tu és o Deus que tira o impedimento, meu Pai, ainda que parece que está tudo parado, que o ano está terminando, mas o ano não terminou, meu Deus, xalabassuri andrecôbia, meu Deus, os dias vão passando, aleluia, mas o Senhor é o Deus que opera em todo momento, meu Deus, opera nas situações desses irmãos, destrancando todo impedimento em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ficando com essa mensagem, vai lá no mural, glorifica o nome do Senhor, amém, porque o Senhor é Deus dos vivos, não dos mortos. Glória a Deus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e vamos se alegrar e se regozijar no Senhor, em nome de Jesus, amém.